Meus irmãos, hoje é a festa da Sagrada Família e o evangelho que nos é proposto no ano B é o evangelho da apresentação do Senhor no templo. O que está acontecendo neste evangelho? O tema geral deste evangelho é o cumprimento, a realização da palavra de Deus. É a obediência da palavra de Deus. Então vai ser nos apresentado o casal santo, José e Maria, que levam o menino Jesus para quê? Para cumprir as escrituras. Existia duas passagens, uma está no Levítico, outra está no livro dos Números, que se relacionavam quando se nascia um primogênito. A primeira é a questão da purificação da parturiente. Então seria a purificação de Nossa Senhora. E a segunda passagem dos Números vai falar do resgate do primogênito. Olha, era para ser oferecido como purificação da mulher que deu à luz, se foi um cordeiro. E no caso de famílias pobres, poderia substituir o cordeiro por um casal de pombinhos, 2 pombinhos. E no caso do resgate do primogênito, que todo primogênito pertencia a Deus, eles eram oferecidos 5 moedas, que equivalia mais ou menos a um dia de trabalho, porque é o número da Torá, para cumprir toda a lei. Então, 5 moedas, 5 livros da Torá. Mas agora tem uma questão aqui, por que será que o casal ofereceu 2 pombinhos e não ofereceu um cordeiro? A primeira leitura, uma leitura social, diz assim que é uma evidência de que aquele casal era uma família muito pobre. Não tinha recursos para comprar um cordeiro. Só que existe uma outra leitura também muito bonita, a leitura simbólica, que vai dizer assim, olha, isso talvez não seja verdade, porque sabemos que José e Maria eram pobres, mas não eram indigentes. José tinha profissão, ele era carpinteiro. Provavelmente ele teria dinheiro para comprar um cordeiro. Mas existe uma outra questão. O problema é que Jesus Cristo é o resgatador e não ele. E ele vai ser o próprio resgate na cruz. Na verdade, não haveria menor sentido simbólico em levar um cordeiro para ser sacrificado no templo. Por quê? O grande sacrifício, o grande resgate vai ocorrer na cruz. E Jesus Cristo é que vai resgatar toda a humanidade com a oferta da sua própria vida. Então ele é o cordeiro. De maneira que se você apresenta 2 pombinhos, você serve apenas de indício do grande sacrifício de Jesus. E se você tivesse colocado São José carregando um cordeiro e fosse sacrificado um cordeiro aqui na leitura, ia dar uma dissonância simbólica. Interessante essa leitura. Bom, aí vocês viram que essa primeira parte se refere à Torá. A Sagrada Família cumpre a Torá. Mas a Bíblia judaica se dividia em 2 partes. Era a lei e profetas. Agora vai aparecer de repente 2 profetas, Simeão e Ana. E eles vão identificar aquele menino como o Messias, e como a luz do mundo, como o Salvador. O que vem ao caso a gente comentar e sublinhar bastante é que no Cântico de Simeão ele vai usar a palavra este menino será a luz das nações. E isso daí choca um pouquinho os judeus ortodoxos, porque para eles o Messias vai ser o dominador dos gentios. E de repente, aqui nos apresenta o Messias que vai salvar também os gentios. Então aqui ele está nos ensinando a universalidade do messianismo de Jesus. Bom, existe também uma profecia aqui interessante que Simeão faz, dizendo que uma espada transpassará o coração de Nossa Senhora.
nós temos uma leitura devocional desse texto, com todo respeito, acho que válida, que associamos que aqui está antecipado o sofrimento que Nossa Senhora vai ter quando o seu Filho único, amado, será morto na cruz pelo pecado da humanidade. Mas talvez não seja a melhor leitura, porque lembra que eu comecei a falar no começo que esse texto, o que está acontecendo nesse texto, é nos mostrando que toda a palavra de Deus lá está se cumprindo. E existe a simbologia da palavra de Deus associada à espada. E vejam só, o que nos diz São Paulo? São Paulo, na carta aos Hebreus, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva. Capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e intenções do coração. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu, descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Não sei se você percebeu o que São Lucas está fazendo quando invoca esse simbolismo da espada. Ele está elevando ao máximo a ideia de que Maria é a discípula perfeita de Jesus, aquela em que a palavra dividiu até o seu íntimo, aquela que encarnou a palavra. Lembre que a todo momento ele fala, e Maria conservava no seu coração, Maria meditava esta palavra. Então ela é apresentada como aquela que foi por cima de madeira, que foi ferida no âmago com a palavra de Deus. Então notaram que esse texto é um texto maravilhoso para falar que a Sagrada Família, ela é sagrada, é santa, porque ela deu a realização, ela cumpriu, ela foi obediente à palavra de Deus na sua totalidade. E ela cumpriu nela própria a palavra de Deus. Amém.